outro slide. Olha esse slide de onde tinha pau-brasil. Olha esse slide do litoral brasileiro. Olha essa partezinha verde. Prestou atenção? Olha só, tinha pau-brasil em toda a extensão do litoral. Perceba esse próximo slide. Veja a Mata Atlântica em 1500. Agora veja a situação da Mata Atlântica em 2007. Então, outra questãozinha que você não pode esquecer. A maneira como foi extraído esse pau-brasil foi altamente desgastante, foi altamente predatório para essa Mata Atlântica. Hoje você vai ter focos, né? Focos, basicamente 5% dessa Mata Atlântica hoje, do jeito que ela era, tá certo? O resto altamente devastado. Devastação total, ou seja, acabaram com isso. Questãozinha de Enem também bem interessante, é uma questão sobre o desmatamento dessa Mata Atlântica. Tá? Você aí faz uma junção de história com geografia e você vai ter exatamente isso. A questão mostrando essa devastação, ok? Saindo daí, você vai ter o seguinte, como é que foi o encontro desse branco com esse índio? Os caras chegaram aqui e o índio ficou simplesmente, vamos dizer assim, muito interessado nesse branco. Só que estranhou muito. Assim como o branco estranhou esse índio, tá certo? Um índio nu, tá certo? Um branco vestido demais. Então houve um choque cultural, com certeza. Mas no começo, você vai ter esse branco querendo conquistar esse índio. Por quê? Por causa disso. Olha só essa charge que eu acho muito interessante para você entender isso. O homem branco precisava desse índio como mão de obra, porque ele que sabia onde estava o pau-brasil, ele sabia onde pegar esse pau-brasil, e era longe do litoral, e o homem branco precisava, o português precisava que esse índio fosse lá, cortasse essa árvore e trouxesse para o litoral, tá certo? Para encher o que eles chamavam de feitorias, tá? Também que servia como fortificações para proteger o litoral. Então, durante meses, esses índios trabalhavam, em troca de quê? Em troca, simplesmente, de pequenas bugigangas. Você tem aí, ó, essa charge já mostra tudo. Um índio carregando um tronco pesadíssimo, veja o tamanho, né? E aí o homem branco, português caracterizado, diz o seguinte, um presentinho para você. Um chaveiro, um chaveiró, ou seja, enganação, né? Você tem aquela música Índios, né, do Legião Urbana, onde ele vai exatamente dizer isso, onde ele vai mostrar como o homem branco tirou do índio, vamos dizer assim, essa dignidade, como o homem branco explorou esse índio com esse trabalho. Tá? E essa troca, meus queridos, tem um nome muito famoso, é o tal do escambo, tá certo? O escambo seria exatamente essa troca desse trabalho entre o homem branco e o índio, tá certo? A voz está dizendo que tem o quê, voz? No Facebook? Uma pergunta no Facebook? Uma dúvida? Diz aí para mim. Está perguntando como a madeira foi transportada do continente até os navios. Se houve alguma técnica utilizada, se foi no braço mesmo. Ah, gostei. Meus queridos, eu acho que a própria charge já mostra, tá certo? Foi no braço mesmo. O índio ia bem dentro, tá? E era distante do litoral, tá certo? Cada vez mais, quando ele ia arrancando, cada vez mais próximo do litoral, ia acabando, e ele tinha que cada vez mais adentrar ao sertão, vamos dizer assim, para dentro do mato. E aí cortava, tá certo? De maneira rudimentar, rolava, no sentido de cortava o tronco em vários pedaços, só que não são pedaços pequenos, tá? São pedaços enormes. O tronco do pau-brasil é um tronco considerável e ele tinha que trazer na tora, nas costas, e depois, não só uma vez, mas para encher galpões enormes que estavam no litoral, tá certo? Muitas vezes os caras voltavam depois. Tá? Não era uma coisa de, vou esperar, não. Era uma coisa que demorava meses para se encher. E aquelas feitorias, muitas vezes, servia como defesa.
Porque às vezes tinha navios estrangeiros que queriam fazer esse comércio e aí você ia ter essas feitorias para defender esse litoral, tá certo? Então esse índio sofreu demais nesse sentido dessa enganação, tá certo? De espelhos, né? Nos deram, como diz o Renato Russo na música índio, nos deram espelhos, tá? Vivemos um mundo doente. Essa questão da doença foi interessante também, porque o homem branco vai dizimar o negro, o índio nesse período. E vai dizimar depois, a gente vai ver, vai ter um genocídio, tá certo? Ou seja, vai acabar basicamente, ou tentar, né, no sentido de devastação por guerra, né, um genocídio de uma raça, e também um etnocídio. Professor, o que seria um etnocídio? Etnocídio é quando você destrói uma cultura. Quando você destrói uma cultura é chamado de etnocídio. E o homem branco, quando chega aqui, ele vai impor sua cultura, sua religião, sua forma de viver, sua forma de vestir, tá? Vão vestir o índio. Quando os jesuítas vêm para cá, né, Padre José de Anchieta, né, ele vai criar um catecismo, né, na língua tupi, vão escolher a língua tupi para poder catequizar esses índios, né, vão impor essa língua para todos os índios e depois impor o cristianismo para esses índios, vai vestir esses índios, agora sem falar nas doenças, tá certo? Esse índio vai ser devastado também, por favor, esse índio vai ser devastado principalmente por várias doenças que o índio não tinha anticorpo para essas doenças aqui. Você vai ter, por exemplo, uma gripe simples, que vai chegar aqui, um vírus, que não vai ter, o índio daqui que tem a resistência a isso, vai morrer muito índio. Uma varíola, tá certo? Uma catapora, doenças, sem falar doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, né, que os brancos iam para cá, mulheres não vinham nessas navegações, era raríssimo. Então, quando o homem tinha seus desejos sexuais, as índias eram aqueles que iam satisfazer esses caras, e aí depois elas espalhavam para o resto da tribo. Então, quer dizer, a questão da doença matou tanto quanto a questão das guerras. Não se iluda isso, tá? Simplesmente vestir o índio, quando você veste o índio tinha, né, esse lance de nós tomarmos banho, bastante banho, isso é muito herança indígena, né? Você toma muito banho, qualquer coisa ele mergulhava no açude, qualquer coisa ele mergulhava no rio, e aí você vai ter isso. Só que depois que vestem ele, porque ele não pode mais andar nu, ele não tem aquela coisa de tirar a roupa e tomar banho e depois vestir a roupa. Ele toma banho com roupa mesmo. E aí você vai ter aquela questão das doenças do trato respiratório, de você estar molhado, entendeu? Vai ter muita doença nesse sentido também. Ou seja, até a cultura, né, mudar a cultura do índio vai matar esse índio. Sem falar que você também vai matar a cultura desse índio, tá certo? Dá uma olhada aí, por favor. Eu botei esse slide para você entender a questão do como foi o pau-brasil, tá certo? A questão da extração do pau-brasil, como eu falei para vocês, a questão do escambo. E aí você vai ter esse último ponto que eu queria que você lesse, a questão da pirataria francesa. Porque se você parar para pensar, quando você olhou naquele slide das expedições, você encontrou um slide que tinha assim, expedições exploradoras, mas tinha o mesmo slide embaixo que tinha assim, expedições guarda-costa. E o que seria uma expedição guarda-costa? Seria exatamente uma expedição para proteger a costa brasileira. Porque, se liga nesse detalhe, olha para mim, havia uma guerra nesse período, uma guerra muito longa, né, uma guerra chamada de Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França. E quando essa guerra acabou, os franceses foram vitoriosos, o Francisco I, que era o rei da França, ele olhou para a América e disse, a França tem que ter um pedaço da América também. Por que só Portugal e Espanha? E você vai ser mais ou menos nesse período. E aí os caras dizem, não, o Papa dividiu o Tratado de Tordesilhas, você tem que obedecer. E o rei da França, usando de um cinismo interessante, ele vai dizer para contestar, ele disse assim, se é terra nova, então isso pertencia a Adão, que era o primeiro homem. Eu vou até concordar que foi entre vocês dois, se você me mostrar onde no testamento de Adão, ele diz que essas terras vão ser divididas só entre Portugal e Espanha. Ou seja, ele simplesmente está dizendo, não concordo com essa divisão, vou pegar a minha parte.
e ele veio para a América, e ele veio para a América exatamente com seus corsários. Corsário é a mesma coisa que pirata, a única diferença é que um corsário está sobre a bandeira, né, está lutando sobre uma bandeira, por uma bandeira, não é isso? Então os corsários franceses, eles vinham, e o pirata, desculpe, eles faz por conta própria. Então veja, os corsários franceses vieram, se aliaram com os índios, começaram a fazer comércio, e o Fernão de Noronha reclamando a questão do pau-brasil, poxa, eu estou pagando e vocês não fazem uma defesa. Então o rei manda o Cristóvão Jacques durante 2 expedições, tá? Esse grande navegador, que dizem que era uma pessoa que tinha uma índole assim, muito violenta, tá? Para defender a costa brasileira. Só que por 2 vezes, aí, em 10 anos, né, 1516 e 1526, ele vem e ele chega para o rei e volta e diz assim: rei, eu até tentei, mas o litoral brasileiro é muito grande. Se você olhar o litoral brasileiro é enorme. Então, ou você manda colonizar aquele território e defende ele de dentro para fora, ou você vai perder esse território. E aí, juntando com outros fatores, que outros fatores, professor? Por exemplo, a questão das especiarias nas Índias, que os portugueses eram teoricamente os grandes, vamos dizer assim, pioneiros, e que lucravam muito com essas especiarias, já não eram mais, porque a Inglaterra tinha saído da Guerra dos 100 Anos, estava atrás disso, a França também, a própria Espanha vai começar a contestar mais isso, ou seja, Portugal vai perder sua grande fonte de renda, não totalmente, mas vai diminuir drasticamente os lucros de Portugal lá na questão das Índias. A questão de perder a própria terra, como eu falei para vocês, ut possidetis, eu acho que eu coloquei até um slide, dá uma olhadinha aí, a questão do ut possidetis, tá certo? Pronto, nesse slide aí você vai ver, ó, o que foi que levou Portugal a se interessar depois de 30 anos pela questão, quando você estiver estudando, vai estar no slide, o que foi que levou Portugal, depois de 30 anos, a se interessar pelo Brasil. E eu vou dizer uma coisa, o interesse de Portugal não era grande, mas não havia um desinteresse. Continuo dizendo para você, tá certo? Havia, talvez, aquela questão de não ter a lucratividade adequada, mas quando ele viu todas as ameaças, vamos dizer, o declínio lá do comércio das especiarias, as ameaças dos corsários na costa brasileira, a questão do ut possidetis, está aí o termo, né, que você realmente você tem que ocupar para você não perder a terra. E uma coisa interessante, ele consegue transferir essa colonização, né, essa questão da colonização, ou seja, de pessoas para virem morar, ele consegue transferir esse ônus a terceiros. E aí, esse ônus para terceiro é exatamente a questão das capitanias hereditárias, que é quando vai acabar esse período pré-colonial, que é quando vai realmente ter uma efetivação da colonização brasileira. Portugal está sem dinheiro, mas Portugal divide a terra e Portugal vai transformar um sistema que já existia em algumas ilhas próximas à África de Portugal, né, um sistema de capitanias hereditárias, onde ele dividiu as terras do Brasil e ofereceu isso a terceiros, não dada, mas arrendada, tá certo? Mas isso daí já é pós-período pré-colonial. Com as questões das capitanias hereditárias, você tem o final desse período pré-colonial e começa, didaticamente, o que a gente chama, aí 1532, né, o que a gente chama de período colonial, ou seja, um período de efetiva colonização, pessoas que vêm morar, e aí você tem todo um processo que vai acontecer, tá certo? Que a gente pode discutir, a gente vai discutir isso em outra aula, um processo de colonização, como é que foi a colonização, qual o produto, e aí vocês já sabem, já devem estar estudando, foi a cana-de-açúcar que foi utilizado, mas por quê, tá certo? Por que a cana-de-açúcar, qual o motivo que foi escolhida a cana-de-açúcar para plantarem no Brasil? Isso daí nós vamos discutir, já é período colonial, já é economia, né, colonial, nós vamos discutir em outra aula, tá certo? Então, tem uma pergunta aí, voz, uma dúvida? Diz aí. O André Felipe, né, acho que já até passou um pouco para fazer as perguntas. Ok. Está perguntando aqui, professor, como foi o primeiro encontro dos portugueses com os índios?
Eu posso resumir isso, André, em uma palavra: estranhamento. Estranhamento por tudo, tá? Pela questão deles virem pelo mar, né, e navios, seria a mesma coisa de talvez nós enxergarmos uma nave espacial, fazendo aí as devidas comparações, né, e pessoas totalmente diferentes de nós, pele, né, vestimenta, tá? Uma questão de estranhamento, curiosidade e, por que não dizer, medo, tá certo? Alguns encararam até como se estivesse chegando os seus deuses, de que eles às vezes falavam. Isso vai acontecer muito na América pré-colombiana, ou seja, a questão dos astecas, tá certo? Você vai ter isso. Então, esse primeiro momento foi disso. Depois o homem branco, e aí você tem que entender isso, ele vai precisar desse índio exatamente para essa questão do trabalho. Então, nesse primeiro momento aqui do pau-brasil, quando a gente fala em pré-colonial, você vai falar de uma aproximação amigável, de conquista, tá? Ele manda prender alguns, tem até a história que ele manda prender alguns lá na terra, leva para os navios, faz algumas perguntas, meio que não entende, principalmente perguntando se tem ouro, apontando para o ouro, mas infelizmente, no começo do Brasil não tinha esse ouro, né? Então, tá aí um dos motivos também para esse desinteresse econômico, né? Então, esse primeiro momento foi um momento amigável, um momento de conquista. Eu vou precisar desse trabalho, tá? Só que é esporádico, eu não vou morar aqui, então eu vou trocar algumas coisinhas, vou precisar que ele pegue o pau-brasil, vou precisar que ele trabalhe para mim, certo? Só que depois, aí agora a gente vai ver, na questão do açúcar, aí já foi diferente. A questão do açúcar, ele vai escravizar o índio. Ele vai escravizar o índio para essa questão da lavoura da cana-de-açúcar. E esse momento inicial do período colonial vai ser um período de escravização. Então perceba, o primeiro momento, período pré-colonial, você vai ter uma questão de estranhamento e de conquista amigável. Depois, quando vem pessoas morar aqui, quando tem um sistema de capitanias hereditárias, que a gente vai estudar em outra aula, certo? Isso é outra aula. Hoje a gente viu a questão indígena e a questão do período pré-colonial. Aí você vai ter uma efetiva tentativa de escravização. E o índio vai resistir. O índio vai resistir de várias maneiras, tá certo? Então, muitas vezes ele vai ser chamado de preguiçoso, às vezes por essa resistência. Beleza isso? Ei, professor, acho que eu assisti uma aula do senhor um tempo atrás. O senhor disse a voz está falando. Só um minuto que é uma dúvida da voz. Vai. Não, tá, eu assisti uma aula do senhor, acho que foi em 2012, há um tempinho atrás já, né? O senhor disse que o pessoal ficou admirado, os índios ficaram, parece que dias, olhando uma galinha. Foi. Existia determinados... só para vocês terem uma ideia, desculpe, vocês que não sabem, a voz que está atrás da câmera foi meu aluno também, né? Da câmera, né? Então, veja, na época que eu dei aula para ele, existiam alguns animais que os portugueses trouxeram para cá. E a galinha foi um desses animais. E, cara, quando soltaram a galinha lá, não só a galinha, mas também muitos outros animais não existiam aqui no Brasil e eles trouxeram da Europa para cá. Tá? Plantas também que foram nativas da África, nativas da Ásia, eles trouxeram e implantaram aqui no Brasil. Muita coisa que a gente acha que é brasileiro não é, tá certo? Então a própria cana-de-açúcar, o próprio café, tá certo? Vai vir de fora. E tem um relato lá, um documento, que os caras vão ficar, tipo, pirados, olhando para a galinha. E tentando pegar, e aquela coisa toda, imagina aí. Imagina aquele filme, Cidade de Deus, né? Que tem aqueles dois caras lá pegando aquela galinha no começo do filme, e todo mundo atrás e tal. E imagino que seja daquela época, daquele jeito ali. E naquela época que eu falei isso, foi exatamente o lance do filme, né? E aí eu me lembrei daquilo num relance. Ei, pra gente finalizar, dá uma olhada, peguei uma questão do Enem que fala sobre isso. Então, pra gente fechar com cereja, tá certo? Pra gente colocar a cereja do bolo, dá uma olhadinha numa questão do Enem que eu deixei para você sobre isso. Perceba como o Enem traz esse tipo de questionamento. E eu espero que a aula de hoje você tenha entendido um pouco como era essa vida desses habitantes brasileiros antes da chegada do homem branco. Tá certo? Então vamos lá. Na tela, a questão. Jean Delery viveu na França, na segunda metade do século XVI.
época em que as chamadas guerras de religião opuseram católicos e protestantes. No texto abaixo, ele relata o cerco da cidade de Sancerre por tropas católicas. Ele diz assim: desde que os canhões começaram a atirar sobre nós com maior frequência, tornou-se necessário que todos dormissem nas casernas. Eu logo providenciei para mim um leito feito de um lençol atado pelas suas duas pontas, e assim fiquei suspenso no ar, ou seja, a nossa velha rede. A maneira dos selvagens americanos. Quer dizer, ele está dizendo que ficou suspenso no ar, no lençol, como os selvagens, e aí ele chama de selvagens americanos, entre os quais eu tive durante 10 meses. O que foi imediatamente imitado por todos os nossos soldados, de tal maneira que a caserna logo ficou cheia deles. Aqueles que dormiram assim puderam confirmar o quanto essa maneira é apropriada tanto para evitar os vermes, quanto para manter as roupas limpas. Ou seja, no lugar de dormir no chão, dormiam em panos brancos, né, panos de cor, que eles armaram nas paredes, que é a nossa chamada rede, que é uma herança indígena. Tá? Nós temos várias heranças indígenas. A questão de tomar o banho, né? A Europa é muito frio, né? Então eles não tinham, até hoje, eles não têm esse hábito de tomar esses banhos que nós tomamos, né? E principalmente aqui no Nordeste, né? Então isso a gente herdou do índio. A questão de comidas, principalmente feitas da mandioca, né? A famosa tapioca, né? E, enfim, a farofa, que é muito consumida em várias regiões do país, isso é uma herança indígena, tá certo? Então vamos ver as opções. O que é que o Enem pediu? Você já percebe que o Deleri, apesar de ter chamado eles de selvagens americanos, mas ele falou que existia um tipo de cultura que eles tinham, que era dormir em redes, que foi muito apropriado para esse momento. É isso que você, antes de ver as opções, você já tem que entender quando você está interpretando exatamente o texto. Então vamos às opções, para não nos alongarmos tanto. É bem seco a pergunta dele. Quer dizer, o comando do enunciado é bem seco. Ele diz, no texto, Jean Deleri diz o quê? A. Despreza a cultura e rejeita o patrimônio dos indígenas americanos? Claro que não. Ele disse que foi importantíssimo, até os outros seguiram ele, principalmente para evitar os vermes do chão e as roupas ainda continuavam limpas, não é isso? Então a letra A está totalmente errada. B. Revela-se constrangido por ter de recorrer a um invento de selvagens. Ei, interpretou legal? Não há um constrangimento. Há simplesmente até um exemplo que os outros vão seguir. Então a letra B, rejeite também ela, porque não tem nada a ver com o texto. Letra C, reconhece a superioridade das sociedades indígenas americanas com relação ao europeu. Ei, não vamos também exagerar. Só o uso de uma cultura indígena, de uma parte de uma cultura indígena, não quer dizer que eles estão dizendo que o índio é superior. Pelo contrário, estão chamando o cara de selvagem, né? Estão chamando o índio de selvagem. Então também não vamos exagerar. Letra C, errado. Letra D, valoriza o patrimônio cultural dos indígenas americanos, adaptando-o às suas necessidades. Ou seja, realmente é o que está definitivamente certo aí na questão. Vamos só analisar a letra E, mas essa daí, ou seja, teve uma situação, ele lembrou da vida dos indígenas, adaptou ao que os indígenas fazem para ele, e aí deu super certo. Ou seja, realmente aí deu uma valorizada, os outros seguiram, viram que era legal, viram que evitava até sujar as roupas, não dormir com os vermes no chão. Então, quer dizer, eles pegaram isso e realmente trataram como uma valorização naquele sentido, naquele momento. Então isso aí está certo. Letra E, valoriza o costume dos indígenas americanos, porque eles também eram perseguidos por católicos. Olha, aí não vai ter nada que tenha a ver a questão de usar rede com a perseguição religiosa. Eles não vão usar a rede simplesmente porque os dois foram perseguidos, tanto os franceses que eram protestantes, nesse caso aí que ele está falando, como os indígenas que foram perseguidos pelos brancos na época lá dos
dos descobrimentos, né? Então, letra D, com certeza a letra certa. Uma questãozinha de Enem. Perceba que ele vai fazer você analisar um texto, tá certo? Da época, e você vai interpretar isso. E é isso que eu bato na tecla sempre, meus queridos. Interpretação. Muitas questões do Enem, muitas questões de ciências humanas, claro. Tem muitas que você tem que saber o conteúdo, do que se trata, mas tem muitas também que com uma boa dose de interpretação, você chega a ela, a resposta certa, com, vamos dizer assim, com um pouco de facilidade, tá certo? A interpretação faz você fazer um Enem melhor. E quanto mais você exercitar isso, a questão da interpretação, eu te juro, você vai se dar muito bem no seu Enem. Então, meus queridos, alguma dúvida aí pra gente? Não? Peraí, só um instante, acabou de chegar. Acabou de chegar uma dúvida e a gente vai responder agora. Diz aí. A do William, professor, segundo a música Índios, do Certo. João Urbana, Ok. pode-se dizer que houve arrependimento por parte dos índios? Se houve arrependimento por parte dos índios. Olha, o Renato Russo, no caso, é que está cantando a música. Então ele está falando como em primeira pessoa, né? Nos deram espelho, vivemos no mundo doente, né? Oi? E vimos o mundo doente, desculpe. Ele, na música toda, tá certo? Na letra toda, se você perceber, ele vai dizer que o índio, hoje, naquele momento, se ele pudesse voltar para o passado, ele não faria do mesmo jeito. Então não é que haja um arrependimento, mas vamos dizer assim, se ele pudesse ver aquilo com os olhos de hoje, o índio não faria igual, tá certo? Se podemos tratar isso como um arrependimento, aí eu poderia até dizer que sim, tá? O índio aí vai dizer, poxa vida, o que os caras fizeram? Se eu tivesse a consciência do que eu tenho hoje, né, eu não faria tudo aquilo que eu fiz para ele, ok? Então, nós vimos o mundo doente por causa disso, por causa que eles trouxeram para a gente muitas doenças, eles trouxeram muita enganação, então tomaram tudo que é da gente, ou quase tudo, tá certo? Durante certo tempo da história brasileira, disseram até que índio não existia mais, para você entender. A Constituição que a gente está, de 88, foi uma grande vitória para os índios, eles participaram, tá certo? Eles elegeram deputado federal, representante deles lá no Congresso, eles participaram ativamente na Assembleia Constituinte de 88, então eles fizeram valer algumas leis que naquela época foram prometidas, e eu te digo, até hoje não foram cumpridas. Demarcações de terra e muitos outros direitos que eles têm, né, dessa Constituição que nós estamos, não só está no papel, não foi colocado efetivamente, vamos dizer assim, resolvido para eles, tá bom? Então, eu posso dizer sim, aí eu teria que analisar uma questão, tá certo? Analisar a letra num todo, a gente pode fazer isso, posso trazer isso numa questão de Enem, para nós analisarmos, e talvez próxima aula a gente já resolva questões sobre esses assuntos, esses dois assuntos aqui, tá certo? E aí eu posso trazer uma questão realmente para analisar a letra dessa música, para a gente analisar os fatos dentro dessa letra que aconteceram nesse período, tá certo? Mas você tem toda a razão em dizer em relação ao arrependimento. Isso eu confirmo, como você afirmou, tá certo? Voz, mais alguma dúvida? Não, só mandar um abraço aí para Pamela Freitas, o William, vamos lá. O Rodrigo. Hora dos abraços. Com o André e para a Laura. André, Laura, Pamela, o pessoal do Dom Manuel que está me assistindo agora, o pessoal do Zaira que está me assistindo, o pessoal do João Matos, o pessoal que está aí numa sexta-feira à noite, no lugar de estar curtindo a balada, está estudando, porque, meus queridos, o futuro a ti pertence. Você vai fazer acontecer o que vai acontecer. E o que é que vai acontecer, professor? Você passar no Enem, e você se dar bem, e
e você entrar na sua faculdade, quando você tiver pintado lá, sabe, quando você estiver no trote, todo cheio de tinta, faz um favor para mim, lembra de mim, manda um abraço mental e diz, professor, eu consegui. Energia boa chega, meu querido. Energia boa é o que faz a gente ser feliz. E vocês vão me tornar muito mais feliz se vocês passarem no Enem e na hora lá lembrarem de mim. Beijos para vocês, vida longa e próspera para você e uma boa noite. Te espero na próxima semana. Não esqueça, curta nossa página, compartilhe nossos vídeos, inscreva no nosso canal no YouTube para a gente bombar no Brasil todinho e levar muito mais gente para dentro da universidade. Tá bom? Prazer revê-los. Boa noite.